Pessoal, boa tarde. Como prometido, vou fazer o videozinho bem rapidinho para a revisão da prova. Então, só relembrando que a gestação ela é um processo fisiológico que geralmente acontece dentro de 4 semanas e pode ocorrer até 42 semanas e que ela é caracterizada por apresentar o primeiro trimestre, que corresponde de 0 a 12 semanas, o segundo trimestre de 13 a 27 semanas e o terceiro trimestre a partir de 28 semanas. É importante considerar, relembrar, que no primeiro trimestre acontece somente a hiperplasia e ela acontece de uma forma bem lenta, a hiperplasia que é o crescimento das células. Nesse trimestre, durante essas semanas, não há necessidade de se adicionar calorias extras por conta desse processo da gestação. Porém, a partir do segundo trimestre, a gente já tem hipertrofia e hiperplasia. Então, as células elas estão crescendo de uma forma mais rápida e está acontecendo a hipertrofia. Elas também estão aumentando de tamanho. Então, é importante haver, a partir desse segundo e terceiro trimestre, um adicional de energia, especialmente no último trimestre, para a formação adequada do feto. Então, a nutrição é essencial durante esse processo da gestação. É importante relembrar que a avaliação nutricional é imprescindível para a gestante. E dentre os parâmetros da avaliação nutricional, nós temos a antropometria, que são as medidas corporais. Então, lembrem-se sempre, a antropometria são as medidas corporais. As medidas corporais que nós utilizamos para a gestante são o peso, a estatura, a circunferência bicipital, a dobra cutânea tricipital. Como resultado do peso e da estatura, nós vamos utilizar o IMC e vamos classificar o estado nutricional dessa gestante pela curva de Atalar. Então, nós vamos utilizar a idade gestacional da gestante e o IMC e utilizar na curva de Atalar, que é um instrumento utilizado pelo Ministério da Saúde que consta na caderneta da gestante para classificar o estado nutricional dessa gestante, que é classificado em baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade. Outra forma de nós avaliarmos a gestante é através do ganho de peso. É importante também, ainda dentro de parâmetros da avaliação nutricional, considerar a anamnese inicial dessa gestante. Então, avaliar os aspectos socioeconômicos, religiosos, culturais e econômicos. É importante considerar também exames bioquímicos. Eu não coloquei os exames bioquímicos porque vai depender muito do que a sua gestante já tem, mas é importante que nós sabemos que está dentro da legislação. Pedir exame de ferro para que a gestante faça uma suplementação preventiva de ferro, de ácido fólico, que também é preconizado pelo Ministério da Saúde, a vitamina A. Então, o exame bioquímico ele vai depender muito do se a sua gestante já tem, se foi solicitado pelo médico e também da sua avaliação inicial. A semiologia nutricional, que é o exame físico da gestante, então avaliar as mucosas, avaliar cabelos, unhas. E, por último, os inquéritos dietéticos, avaliar o consumo alimentar dessa mulher. Então, os inquéritos dietéticos, nós temos o recordatório de 24 horas, nós temos o questionário de frequência alimentar, nós temos o registro alimentar, que pode ser de 1 dia até de 14 dias, nós temos a história dietética, entre outros inúmeros. Então, é importante utilizar um inquérito dietético na avaliação nutricional da gestante para identificar possíveis erros alimentares, principalmente naquelas gestantes que têm baixa escolaridade ou naquelas mães que consomem muitos alimentos calóricos. Então, é importante sempre solicitar os inquéritos dietéticos. Então, para a avaliação nutricional da gestante, é importante a aferição do peso em um primeiro momento. Então, todas as consultas terão a aferição do peso e elas serão colocadas na caderneta da gestante. O primeiro passo para a avaliação nutricional da gestante
é questionar sobre o peso pré-gestacional. Se essa mulher não lembrar o peso antes da gestação, nós vamos usar o peso do primeiro trimestre, que é o peso de 0 a 12 semanas que essa mulher tinha. Então, nós também vamos avaliar o ganho de peso. Então, para a gestante com baixo peso, ela precisa ganhar durante toda a gestação, até as 42 semanas, de 12,5 a 18 quilos. Então, o nosso planejamento dietético, o nosso cardápio, plano alimentar, precisa contemplar até 18 quilos. Para a gestante com peso adequado, 11,5 a 16 quilos. A nossa gestante com sobrepeso, ela pode ganhar de 7 a 11,5 quilos e a nossa gestante obesa, no máximo até 7 quilos. Então, percebam que em nenhum momento a nossa gestante, mesmo que ela esteja com obesidade mórbida, ela poderá perder peso. Em nenhum momento não haverá perca de peso. É normal que no primeiro trimestre da gestação, a nossa gestante, ela venha perder até 3 quilos por conta das náuseas e dos vômitos que acontecem nesse primeiro trimestre. E pode acontecer dela aumentar até 2 quilos também, que também é normal até 2 quilos, porque nós sabemos que no primeiro trimestre não há um adicional de energia, a gestante ela não precisa aumentar suas necessidades calóricas, então é normal que ela aumente até 2 quilos. Mais do que isso, é necessário fazer uma investigação. Então, a dúvida maior de vocês ainda é sobre a recomendação de energia. É importante que toda vez que vocês façam uma recomendação de energia, vocês usem uma referência para nós sabermos passar uma segurança para o indivíduo que é uma recomendação atual. E então, atualmente, nós utilizamos a da RDA 1989, em que é necessário sempre vocês questionarem o que eu quero saber. Eu quero saber qual é o gasto energético total que essa mulher precisa de energia, mas para isso eu preciso saber a taxa metabólica dessa mulher, que é a energia necessária para o funcionamento do seu organismo. Eu preciso multiplicar isso pela atividade física dela e adicionar mais 300 quilocalorias de acordo com o preconizado pela RDA. Só que essas 300 quilocalorias só vai acontecer a partir do segundo trimestre, relembrando que no primeiro trimestre não há necessidade de se ter uma adicional de energia. Mas a partir do segundo sim, nós adicionamos 300 quilocalorias. Então, aqui só relembrando um exemplo, então aqui nós temos a fórmula 14,7 vezes o peso mais 496. Só relembrando que esse peso é o peso atual da nossa gestante. Isso se ela se encontrar dentro da normalidade. Se ela não se encontrar dentro da normalidade, nós vamos fazer o cálculo do peso ideal e utilizar nessa fórmula o peso ideal. Então, vamos lá calcular a taxa de metabolismo basal. Então, nós utilizamos 14,7 vezes 52 quilos, que é o peso atual da nossa gestante, pois ela está eutrófica, mais 496. Então, a nossa taxa metabólica basal foi de 1.260,4 quilocalorias. Só que eu preciso saber o meu gasto energético total. Então, eu vou usar a minha taxa de metabolismo basal, que foi esse resultado, vezes 1,56, que é atividade física leve, mais 300 quilocalorias, porque a minha gestante está no terceiro trimestre. Então, 1.260,4 quilocalorias vezes 1,56 mais 300 quilocalorias, que é o adicional, deu 2.266,2 quilocalorias. Então, essa é a energia necessária para essa gestante que está no terceiro trimestre. A partir daqui, nós vamos fazer, então, a distribuição de macro. Então, para o carboidrato, nós vamos utilizar a nossa energia, que foi esse resultado que deu aqui. Sempre nós iremos usar 100%, só que eu não sei quantas calorias de carboidrato essa mulher precisa consumir. Mas eu sei que eu vou usar a recomendação da RDA, que é de 45 a 65. Nesse caso, eu escolhi 50%. Então, eu vou multiplicar esse valor por 50% e dividir por 100.
e a nossa taxa de carboidrato será de 1.133,1 quilocalorias e eu vou dividir por 4 gramas. Então, as gramas por dia que essa mulher vai ter que consumir são 283,2 gramas de carboidrato por dia. Só relembrando que eu usei 4 porque 1 grama de carboidrato corresponde a 4 quilocalorias, 1 grama de lipídio corresponde a 9 quilocalorias, 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Só relembrando que aqui nós temos 50%, então a recomendação de lipídio e de proteína precisa fechar os 100%. Mas nós também podemos utilizar o cálculo simplificado também para fazer a recomendação de energia. Só relembrando que nós temos várias fórmulas para calcular a energia e esse é um cálculo simplificado, porque é muito fácil de se utilizar. Então, para gestante, nós recomendamos 36 quilocalorias por quilo por dia. Entretanto, há uma ressalva em que nós vamos utilizar de 25 a 30 calorias para aquelas gestantes que apresentam doenças cardiovasculares, ou diabetes mellitus ou algum outro tipo de doença crônica. Então, o exemplo 2, então nós vamos utilizar aqui o peso teórico dessa gestante, relembrando que se a mulher estiver dentro do peso adequado da eutrofia, nós não vamos utilizar o peso teórico, nós vamos utilizar o peso atual. Então, vezes 36 quilocalorias. Então, 65 quilos é o peso da nossa gestante, vezes 36 quilocalorias. Então, o nosso gasto energético será de 2.340 quilocalorias. Se essa mulher estiver no segundo ou no terceiro trimestre da gestação, nós iremos adicionar 300 quilocalorias, que é o adicional preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pela RDA. Só relembrando o cálculo do peso ideal, então existe também várias fórmulas de se ter um peso ideal, mas a mais simples, uma das mais simples é o cálculo pelo IMC. Então eu preciso saber qual que é a estatura da minha gestante. Então a minha gestante ela mede 1,65 m, então 1,65 m ao quadrado vai dar 2,72. Então eu vou usar um IMC que significa eutrofia, então 23,5 vezes 2,72 deu 63,9. Então, eu posso fazer esse arredondamento para 64 quilos. Então, espero que ajudem vocês. Bom final de semana.